Em Cima do Fato, com Edilene Lopes. Oi, Edilene, como é que a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a prisão do ex-presidente Fernando Collor impacta a situação de Jair Bolsonaro? A gente consegue linkar as duas coisas de alguma forma? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, Kátia. Bom dia aos nossos ouvintes. Embora, Júnior, as situações não tenham nada a ver uma com a outra, essa expedição de um pedido ou mandado de prisão contra o ex-presidente Fernando Collor de Mello tem a ver com uma condenação dele na Operação Lava Jato de 2023. Os advogados vinham tentando todos os recursos, já estavam nos embargos de declarações, que são as últimas possibilidades, quando eles pedem esclarecimentos e tentam encontrar alguma brecha na condenação que possa revertê-la ou então possa adiar um pouco a decisão, mas chegaram no trâmite final do processo e agora não havia mais nenhuma possibilidade recursal e por isso o Supremo Tribunal Federal tomou essa decisão. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro está em uma situação diferente, embora tenha tido uma condenação, ainda está prestes a ser julgado novamente por uma outra acusação, essa agora de tentativa de golpe, e foi inclusive intimado nos últimos dias, o Supremo Tribunal Federal o avisando de que de fato o julgamento, o processo vai começar depois que a denúncia foi aceita, mas de toda forma, aí uma possibilidade que pode ser considerada de um link, uma ligação entre essas duas situações. Elas mostram que Alexandre de Moraes está dando um recado de que será duro e não vai poupar nenhum ex-presidente. Essa condenação de Collor na Operação Lava Jato, inclusive, foi uma das decisões relacionadas a autoridades que não foi anulada, porque muitas das condenações da Operação Lava Jato foram anuladas ou desconsideradas, a exemplo do que aconteceu com o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas essa foi uma condenação mantida e agora, inesperadamente, o ex-presidente Fernando Collor de Mello foi preso após a expedição de uma medida do Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. É ele mostrando que não vai poupar ninguém. Se tem um ex-presidente que foi preso agora, que é o Fernando Collor de Mello, tem a possibilidade de um próximo ex-presidente ser preso também. E esses recados eles são enviados em vários momentos. Quando o Alexandre de Moraes manda intimar Jair Bolsonaro no hospital, ele está dizendo: tudo bem que você esteja doente, esteja em recuperação, mas você pode fazer uma live e dar uma entrevista, também pode ser intimado por um oficial de justiça. Ou seja, caso fosse não essa possibilidade, Jair Bolsonaro realmente fez uma cirurgia importante e está se recuperando, mas um motivo de doença, ele só vai atrapalhar ou adiar qualquer medida do judiciário se ele for de fato muito grave e a pessoa não estiver impedida. Então, Jair Bolsonaro recebeu sua intimação e dias depois o ex-presidente Collor foi preso por uma condenação e todas são medidas adotadas e expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, mostrando que não está de brincadeira e através dessas medidas que muito provavelmente já seriam adotadas, mas acontecem em um tempo que dão um recado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Significa que ele vai ser preso a qualquer momento? Não significa isso, Júnior. Que ele vai ser preso nos próximos dias também não significa. O processo do ex-presidente Jair Bolsonaro está em um outro âmbito e tem um outro tempo também. Ele vai começar a ser julgado agora pela tentativa de golpe e, se for preso, isso deve acontecer a partir do final do ano, quando terminar esse julgamento, e pode ser que ainda haja um tempo recursal que deva ser respeitado e, se for preso, deve ser preso em 2026. Isso não vai acontecer por agora, mas de toda forma, Alexandre de Moraes, mais uma vez, como gosta de fazer, demonstra sua força e demonstra que não vai parar de expedir essas medidas. Então, o link entre essas duas situações é essa. A prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello é também um recado para o ex-presidente Jair Bolsonaro de que Alexandre de Moraes não está de brincadeira. E só para a gente relembrar e contextualizar, esse não é o primeiro ex-presidente da República Brasileira em um tempo recente que é preso. Também foi preso o ex-presidente da República Michel Temer, do MDB, que assumiu o lugar da ex-presidente Dilma Rousseff depois que ela sofreu um impeachment. Ele não foi condenado por nenhum crime, mas foi preso no âmbito de uma operação que estava ligada à Lava Jato e que investigava corrupção em relação à construção da usina de Angra 3, a usina nuclear, e o Collor de Mello, a condenação dele é em relação à possibilidade dele ter recebido, e a acusação é essa, e a condenação comprova, segundo a justiça, de que ele de fato o fez, ter recebido dinheiro para facilitar a contratação de uma empresa de construção civil por uma subsidiária, uma distribuidora de combustíveis da Petrobras, ou seja, onde tem uma estatal, tem um político mal intencionado e tem um empresário
mal intencionado, aí também há corrupção, como mostra a história recente do Brasil. Então, esses são presidentes da República ou ex-presidentes que já foram presos. O ex-presidente Lula também foi preso e chegou a ficar mais de um ano na prisão e também sob uma acusação que tinha a ver com corrupção. Então, mais essa prisão mostra a tristeza que é a história recente do Brasil, onde sempre tem um ex-presidente, mesmo que depois prove o contrário, que em algum momento da história tenha sido acusado de corrupção. Júnior e Kátia.